Muito bom dia, queridos irmãos, amadas irmãs, querida e amada igreja. Bom dia com fé firme, forte e inabalável. É muito bom dizer isso com convicção, com segurança, depois de longos anos de batalha, de trabalho, enfrentando todo tipo de oposição, de ataques contra a nossa fé. O inimigo tem atacado a nossa fé como nunca. Mas estamos aqui crendo que até o nosso último passo, cada passo será de um vencedor. Na ceia, sempre eu gosto de falar isso com os irmãos assim, em voz baixa. Às vezes eu falo com os irmãos assim: a ceia é só para o vencedor. Por isso o irmão está aqui, porque o irmão a irmã é uma vencedora. Isso é verdade. Não existe nenhum vencedor fora da batalha, né? Não existe nenhuma batalha sem vitória, mas não existe vitória sem batalha. Portanto, é com segurança e com gratidão que nós falamos isso. Claro que o nosso lado físico, emocional, o exterior, né? O homem exterior vive sofrendo abalos. E abalos todos os dias. Mas o homem interior não. O homem interior, o nosso ser interior é intacto, é intocável. A nossa fé é intocável. Não toques no azeite, no vinho, né? Há uma ordem no céu em nosso favor. Estamos mais uma vez aqui. Obrigado por nos dar boas-vindas aí em sua casa, aí no seu culto doméstico, na sua oração, no seu devocional desse dia. Aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. A igreja canta a oração do dia. Senhor, no silêncio deste dia, venho pedir-te a paz e a sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos de amor. Justo é o que te peço, meu Senhor. Quero ser paciente, ser compreensivo,
Que esta unção permaneça sobre esta igreja da qual eu faço parte. Esta unção, essa virtude, essa atmosfera tão agradável, né? Atmosfera de céu, permaneça todo o tempo conosco aqui. Bom, queremos avisar que nos sábados de hoje em diante, teremos o culto doméstico aqui com os evangelistas, abordando mais diretamente o evangelismo, tratando mais dos rudimentos da palavra e assuntos muito profundos. Os rudimentos da palavra não são rasos, são muito profundos e muito necessários mesmo. Mas vamos lembrar aqui que a escritura que lemos, e agora aqui com a mensagem olhando para o invisível, o homem espiritual do lado de dentro, se você der a ele a preferência, ele pode te guiar para uma pequena missão em algum lugar onde não haja muitas pessoas, mas exista o Espírito do Deus vivo. Que é essa igreja aqui em relação ao número de habitantes da cidade de Anápolis? Até difícil de calcular. Não dá 1%. Então é uma pequena igreja, um pequeno rebanho. A Bíblia nunca chama a verdadeira igreja de multidão e de grande rebanho. Não temas, ó pequeno rebanho, aos que vencerem. Então, é assim que está escrito. Então, se você der mais preferência ao homem espiritual, ao de dentro, a alma, né? Ele vai te conduzir para um lugar onde não haja muitas pessoas, mas onde existe o Espírito do Deus vivo. Pois o homem exterior se alimenta de psicologia e
do que é intelectual. Mas o homem interior se alimenta da palavra de Deus. Tão gratificante, falei ontem com umas irmãs lá na Espanha. Às vezes a gente liga até pensando assim, uma palavra, né, de ânimo, de conforto para os irmãos, para as irmãs aí, que estão lá isolados, longe, uma assistência uma vez por ano. Deus nos abençoando, nos dando força e graça para isso, né? Mas a gente liga, acaba, a gente que é confortado, a irmã Priscila me disse, ela me disse, estamos alimentados, pastor, estamos seguros no arrebatamento. A ceia uma vez por ano. Vê o pastor pessoalmente uma vez por ano. E elas dizendo, estamos alimentadas, estamos firmes, estamos posicionados aqui no arrebatamento. Temos lá uma jovem de uns 16 anos, irmã Ana Belém, da mesma forma, ainda na adolescência. Mas uma moça muito séria, muito posicionada na palavra, muito firme. Fé firme, forte e inabalável. E assim muitos outros irmãos, jovens, irmãos, que estão seguros. Porque o homem interior se alimenta da palavra de Deus. Alimento é o que não falta na nossa mesa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada daquilo que nós precisamos para a nossa nutrição espiritual, para manter a nossa imunidade espiritual, nada falta na nossa mesa, nesse banquete espiritual. E agora, se abríssemos nossa Bíblia em muitos dos personagens das Escrituras, levaríamos horas para passarmos por isso. Nosso bom dia, também especial, à irmã Priscila, aí na Argentina, na congregação da Argentina. A única moça aí na congregação. Mas que exemplo, que firmeza de fé, sem companheirismo com os jovens, a não ser virtualmente aqui, né? Eu tenho contato com os moços participam dos cultos aqui, mas pessoalmente só ela lá, no meio da congregação. Foi sempre a nossa intérprete lá, né? Quando vamos na Argentina. Agora, nós lemos aqui que Abraão, ele era apenas um homem e que ele vivia na cidade de Ur, na terra da Caldeia. Ur compreende ali aquela região do sul do Iraque. Caldeia, às margens do Eufrates, no Golfo Pérsico, na antiga Mesopotâmia, ao sul da Mesopotâmia. É lá onde está a antiga cidade de Ur. E apenas um homem comum do dia a dia. Mas um dia ele entrou em contato com Deus. Nenhum homem jamais entrou em contato com Deus e permaneceu o mesmo. Nenhuma mulher em toda a história do mundo jamais entrou em contato com Deus e continuou a mesma. Ele foi mudado em outro homem, ela foi mudada em outra mulher. Poderíamos citar aqui dezenas de nomes, personagens bíblicos. E Abraão foi transformado daquele dia em diante. Estamos falando do nosso pai Abraão, do nosso pai na fé. Ló era o homem justo, mas a Bíblia não chama de nosso pai na fé. Não.
Abraão, sim. Não importa quão bem ele ia em sua igreja, a igreja de seu pai, mas aquilo não parou de existir. Mas quando, melhor dizendo, voltando aqui, não importa quão bem ele ia em sua igreja, a igreja de seu pai, mas quando ele encontrou Deus, ele se tornou um homem mudado. Falamos aqui há poucos dias. Quando você tem esse encontro com Deus, termina a sua procura. Você não fica mais de porta em porta, de caminho em caminho, procurando ter acesso a Deus. Só existe um canal que você pode acessar Deus. E este canal é Jesus Cristo. É a palavra. Então, eu creio que aquilo não parou de existir até hoje. Cada pessoa hoje que tem um encontro com Deus, ela é mudada. O homem pode ser um fiel membro de igreja, de qualquer uma igreja, todas elas são boas. Ele pode estar andando corretamente diante de seu vizinho e sua família, mas quando ele se encontra com Deus, ele é um homem mudado. Às vezes, displicentemente, os pregadores cometem um equívoco, né? Deus chamou a prostituta Maria Madalena, Deus chamou um ladrão, Deus chamou um Zaqueu, e assim por diante. Deus chamou Maria Madalena, olha que classe de gente que Jesus chamava, né? Mas nenhum deles continuou sendo a mesma pessoa. Todos eles se tornaram discípulos, seguidores de Jesus. Faz algum tempo, eu recordo de conversar com uma pessoa intelectual que disse: como alguma vez você saberá que há alguma coisa diferente do que simplesmente o que qualquer religião poderia produzir? Eu disse: eu li na Bíblia do Deus vivo. Eu li a respeito da sua bondade. Eu li sobre a sua paciência e seu poder. E eu criei naquilo exatamente como qualquer um poderia crer. Mas um dia eu encontrei aquele sobre o qual eu lia. Então houve uma mudança súbita. Irmão Mauro Silvério, o senhor está ouvindo aí, hein? Irmã Mercedes, irmão José Anselmo, vocês estão ouvindo aí, hein? Vocês devem estar dando glória a Deus, né? Terminou a minha procura. Estive tantos anos lendo sobre a paciência de Deus e seu poder, lendo a respeito de sua bondade, lendo a respeito de santificação, lendo a respeito de tudo relacionado à vida cristã. Mas um dia encontrei aquele sobre o qual eu lia. E às vezes eu lia, mas não entendia. Então houve uma mudança súbita. E desde então, eu nunca mais fui o mesmo. E espero que nunca serei. Nunca mais fui o mesmo e não tenho nenhum pesar por isso. E espero que nunca mais serei. Aquela irmã testemunhou: eu não sou o que quero ser, não sou o que devo ser, mas também não sou o que era antes. Agora, desde que eu tive esse encontro com Deus, com aquele sobre o qual eu li, então houve uma mudança súbita, que alguém chama até de radical, né?
E desde então eu nunca mais fui o mesmo, espero que eu nunca mais serei. E a irmã espera? Ô, minha irmã, jovens irmãs, senhoras irmãs, você não está feliz de nunca mais ser a mesma? Ou tem pesar e espera um dia voltar a ser a mesma de antes? O modo da irmã vestir mostra. Mostra sim. Se a irmã está feliz em não ser o que foi, ou se a irmã está desejando voltar a ser o que era. Para começar, irmão, o cristão, ele vai andando e queimando as pontes que ficam atrás, porque ele não vai voltar. Queima a ponte. Pessoas ficam guardando aí fotos, irmãs guardando fotos do tempo que estava na perversão, no pecado, no mundo, olhando pelo retrovisor. Será que tem pesar? Será que tem pesar de estar onde está hoje? Será que está desejando voltar a ser o que era antes? Testemunho da irmã, na estatura do varão perfeito, foi: eu não sou o que era antes. Mas alguém diz assim: ai, que pesar, eu era tanto, que pesar. Fica mostrando as fotos, fica postando fotos, coloca fotos aí no perfil de quando estava lá, né? Que coisa, né? Coloca no perfil foto de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Não. Mas algo acontece quando a visão falha em produzir isso. A fé está ali para tomar o lugar e produzir isso. Algo acontece quando a visão falha em produzir isto. A fé está ali para tomar o lugar e produzir isto. Não é pela visão natural humana, mas é pela fé. E vemos que Abraão, ele não era um jovem quando isso aconteceu. Ele era um homem velho, com 75 anos de idade, e sua esposa Sara, que era a sua meio-irmã. E eles haviam se casado há muitos anos, desde que ela era uma garota com cerca de 16 anos, acredita-se. E Deus disse a Abraão: eu escolhi você e Sara, pois vocês terão um filho. E Sara tinha sido estéril por toda a sua vida. Mas Abraão nunca olhou naquilo que seus olhos podiam ver. Uma velha mulher enrugada. Havia passado muitos anos da hora de ter filhos. O tempo da vida já tinha passado. Mas ele olhou para o invisível e viu Isaque. Pela fé, ele viu Isaque. E ele, depois de olhar para o invisível, ele chamou aquelas coisas que não eram como se fossem. Ele deu uma olhada no invisível. Pela fé, ele viu isto. E a Bíblia diz que ele esperou, vendo o Deus invisível com ele por todo o caminho. Não importava quantos anos passavam. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ficou firme, olhando para além do visível aos olhos humanos, olhando para o invisível. Pelos olhos humanos, mas visível pela fé
na promessa de Deus. E se você é o filho de Abraão, você tem a fé de Abraão. Se você é o filho de Abraão, tem a fé de Abraão, você pratica as obras de Abraão. Que adianta ter fé de Abraão, dizer que tem fé de Abraão, que é filho de Abraão, mas não pratica as obras de Abraão, as obras da fé. Amém. É só uma reflexão para esse dia, só uma reflexão, uma pequena meditação para iniciarmos a lida de mais um dia, para enfrentarmos a jornada de mais um dia. E essa reflexão, tenho certeza, te abençoou muito, porque você acessou este culto para ouvir uma porção da palavra, e essa porção da palavra já te abençoou. Quero ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente, e muito compassivo, ver além das aparências, teus filhos como tu, e assim não vê senão o bem em cada Então o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.